Quero contar para você rápido, depois eu entro na palavra. Foi até uma surpresa, porque eu não sabia se eu ia pregar ou não. Não sei. Amém. Esse livro, quero dizer para vocês que eu sou médica veterinária, não sou escritora, tenho várias pós-graduação, né? Eu cuido da dermatologia, dos pets, dos pastores, eu faço cirurgia. Agora entrei numa pós de psicanálise humana, mas escritora não sou, não. Mas o Espírito Santo faz o que Ele quer, com quem Ele quer e na hora que Ele quer. E se Ele quiser fazer na minha vida e na sua vida, não há quem possa impedir. O pastor falava aqui sobre algo que vai acontecer na sua vida pelo milagre do Senhor, e você precisa acreditar nessa palavra. Porque se você não crê nessa palavra, você não traz da quarta dimensão para a terceira dimensão. Você não faz acontecer na sua vida, porque a palavra diz que Deus já liberou para nós toda sorte de bênção. Não é só uma, não é duas, não é três, são todas as sortes de bênção para a minha vida e para a sua vida. E aí nós temos que crer no poder do Senhor. Estou vendo ali o irmão Clodoaldo ou não? Aleluia, glória a Deus, querido. Falei, será que eu estou tendo uma visão? Amém. Conheço o pastor Clodoaldo, eu acho que faz uns 25 anos. Fica quieto, uns 30 anos, né? Amém, glória a Deus. Fazíamos reuniões de jovens na minha casa, com uns 80 jovens, entrava e saía da minha casa, e o pastor Clodoaldo estava lá também. Amém. Então, eu quero te dizer que Deus faz o que Ele quer com quem Ele quer. E num culto de quarta-feira, nós servimos na Igreja Manassés Church. Lá nós somos líderes do voluntariado. Agora eu passei na audição do louvor, então vou fazer parte do louvor também. Eu fiquei aqui vendo as meninas cantar. E nós também pregamos a palavra. Nós fazemos o que Deus manda. O que Deus mandar, nós estamos fazendo. E num culto de quarta-feira, pastor Elias estava impulsionando a igreja e nos levando a pensar o que você tem feito. Qual é o legado que você vai deixar para uma geração? É claro que nós aguardamos o arrebatamento da igreja. Quem aguarda o arrebatamento da igreja aqui? Amém. Mais uma igreja que crê nas promessas do Senhor. Então, eu creio que eu não vou estar aqui amanhã. Mas se eu tiver, se o Senhor esperar mais um pouquinho para que mais almas sejam salvas, eu preciso deixar um legado para minha filha. Minha filha tem 12 anos. É uma aspirante a pregadora. Então, eu preciso deixar um legado para essa geração. E o pastor ministrava sobre isso, e durante o culto veio algo do Espírito. O Segredo do Rei. Falei, meu Deus, isso é um livro. Mas eu nunca escrevi nem redação, meu negócio é bisturi, é outra coisa. Falei, Senhor. Mas eu cheguei em casa, falei para o meu marido, né? Amor, como é que eu começo um livro? Eu começo a escrever num caderno ou eu digito? Eu falei, acho que digita, né? Aí peguei lá o computador, eu abri. Olha, eu fiquei até 1h30 da manhã e botava O Segredo do Rei. Aí apagava, aí voltava e apagava, nada. Aí eu falei, eu acho que eu entendi errado. Eu vou te dizer que muitas vezes o Espírito fala no seu coração e você não entendeu errado, mas a falta de fé, ela apaga, ela é como uma nuvem nos nossos olhos e ela pode impedir a bênção na sua vida. E então, no outro dia, eu não me conformei e falei, não, eu sei que o que eu ouvi do Senhor foi algo do Espírito, eu vou pegar meu notebook de novo. Peguei meu notebook e fui lá, O Segredo do Rei. Isso era 8h da noite. O Espírito Santo ministrou no meu coração até as 2h da manhã e eu digitei 6.000 palavras. Falei, meu Deus, da onde saiu tudo isso? E em 6 dias, esse livro com 18.000 palavras foi escrito. Eu nunca havia escrito nada na minha vida, mas eu tive uma comunhão tão grande com o Espírito, e ele foi me ministrando coisas tão especiais, tão reais para a nossa vida, para a prática cristã, que eu fiquei comovida e desacreditei que ele usou a minha vida. Então, acredite que ele usa a sua também. Independente das circunstâncias, você muitas vezes pode se auto-sabotar. Porque eu vou te dizer que isso está na moda. Deus coloca algo no seu coração e você mesmo diz, eu não tenho estudo. Começa com essa frase aí. Mas eu não tenho estudo, como é que eu vou falar? Já tem gente aí sorrindo aí, para mim. Mas eu não tenho mais idade para isso. Bota os mais jovens.
Ah, mas eu não tenho nem roupa para ir. E a gente coloca tanto empecilho, e o Espírito vai cobrando, e o Espírito vai queimando no nosso coração, e nós muitas vezes não obedecemos. Mas nós temos que obedecer, porque se Ele te chamou, aquele que chama, Ele capacita. Ele usa improváveis. Pedro era um improvável. Paulo era pior ainda. Era outro improvável. Eu sou uma improvável. Você é um improvável. Mas Ele usa esses aí, porque os bons não precisam dele. Ele usa aquele que precisa mostrar que Ele é grande, que Ele faz milagre, que Ele transforma vidas. Nós cremos nesse Deus. Então o Senhor começou a ministrar no meu coração. Esse livro aqui, ele fala sobre a vida de Davi. Aí nós podemos falar assim, mas eu conheço a vida de Davi. Eu também conheço a vida de Davi, desde que eu era pequenininha aqui. Eu cantava, saltava muralhas como Davi, e cantava as musiquinhas de Davi. Falei, meu Deus, mas eu vou escrever o quê de Davi? Todo mundo já conhece a vida de Davi. Não precisa nem ler. Só vem aqui, vai em 1 Samuel ali, de 15, 14 para frente, ali você já sabe, né? E o Espírito foi ministrando coisas especiais. Então, eu vou dar uma palhinha, vou dizer algumas coisas para você sobre Davi que são interessantes. Não vou ficar dando muito spoiler do livro, não, porque eu quero que você leia. É um livro evangelístico. Até o capítulo 5, eu não fico falando muito sobre fé. Então, você pode presentear alguém para conhecer o Deus que você serve. Muitas pessoas me mandam um WhatsApp, aqui atrás do livro, tem a minha rede social, que eu faço devocional todos os dias, de manhã e de noite. Eu prego a palavra ali. Muitas pessoas já foram convertidas através dos nossos devocionais. Você também pode. Por mais que você fale que você não sabe, se você tem uma rede social, você pode falar que Deus é bom. Você pode falar que Ele transformou a sua vida. E uma pessoa lá do outro lado do país, da cidade, pode te ouvir e Deus tocar no coração. Porque quem faz não sou eu. Quem faz é o Espírito Santo. E então, eu pensei, meu Deus do céu, sobre Davi, todo mundo já ouviu, e o Senhor foi ministrando no meu coração. Golias. Golias é o ponto principal da vida de Davi, não é mesmo? Foi o maior desafio da vida de Davi. Mas eu vou te dizer que Golias foi um dos maiores problemas na vida de Davi. Eu tenho certeza que quando Davi viu Golias, ele viu um problema, mas ele viu atrás daquele problema uma oportunidade. Muitas vezes nós vemos problemas e nós só reclamamos. Nós ficamos ali, caminhando 40 anos no deserto, murmurando e reclamando dos problemas. Mas nós não temos a ousadia de acreditar que aquele problema pode ser uma passagem para outra vida. Davi teve uma outra vida depois de Golias. A vida de Davi, ela foi feita em ciclos. A nossa vida é feita de ciclos. Quando nós evoluímos, nós passamos para o próximo ciclo. E nós evoluímos e passamos para o próximo ciclo. Mas eu vou te dizer que muitas vezes eu e você, nós somos turrões. Nós não saímos daquele ciclo. Nós preferimos reclamar e reclamar. Nós preferimos continuar na mesma roda da fofoca. Nós preferimos continuar reclamando da igreja. Nós preferimos continuar brigando com a colega do ministério. E não evoluímos. Nós preferimos ficar com coisas ilícitas na internet. E não evoluímos. E não mudamos o nosso ciclo. E a nossa vida não muda. Se você é cristão, de um ano para cá, e a sua vida não teve uma transformação, o seu ciclo não mudou. Você precisa aprender algo no Senhor para que você passe esse ciclo. É claro que o que eu quero dizer aqui sobre a vida de Davi é que Deus nos forja. Quando apareceu o leão e quando apareceu o urso, Davi era um menino. Davi não tinha ali mais do que 16 anos e ele teve uma profissão que não eram muitos meninos que queriam ter a profissão de cuidador de ovelhas. Os meninos queriam ser como Eliabe e Abinadab, os irmãos de Davi, que eram guerreiros treinados e aprovados, eram guerreiros do exército do rei Saul. E ali os meninos viam passar aqueles guerreiros armados e eles suspiravam. Eles queriam ser guerreiros. Mas para Davi, o menor da casa, o pai ordenou que ele fosse
cuidador das poucas ovelhas. Quem já leu, sabe o que eu estou falando. Onde estão as suas poucas ovelhas? Era assim que Davi era visto. Davi não queria ser cuidador de ovelhas. Mas Davi, o primeiro princípio ele cumpriu. Ele foi obediente ao pai dele. Eu quero dizer para você que a obediência move a minha vida e a sua, e move a mão de Deus sobre a nossa vida. Ah, mas o pastor mandou fazer tal coisa, eu não concordo. Você não precisa concordar, você precisa obedecer. O seu pai, ou sua mãe, ou o seu chefe te mandou fazer algo, você precisa obedecer, a não ser que fira a palavra. Se ferir a palavra, Deus é com você. Mas se você tem uma orientação, obedeça. Não fica naquele ciclo, seja inteligente, evolua. O primeiro princípio foi a obediência de Davi. Ele obedeceu o pai. E então ele começou a servir ali, cuidando das ovelhas, mesmo entristecido, vendo os irmãos. Eu imagino, eu fico conjecturando aqui, os irmãos chegando do treinamento, das batalhas, e Davi cheirando as ovelhas, e elas cheiram forte, eu posso dizer, porque eu sou veterinária, elas cheiram muito forte. E ele chegando, os irmãos cheirando a suor de batalha, um batendo no ombro do outro, e aí, vencemos essa, hein? Foi isso, é para Jeová, é isso aí. E aí, moleque, como é que tá aquelas ovelhas lá? Cuidou lá, limpou muito xixi hoje? Esse foi o rei Davi. Quantas vezes que dentro da nossa casa nós somos diminuídos? Quantas vezes que dentro da sua família nós somos diminuídos? Davi foi diminuído. Quando Samuel pediu que ele queria, Deus mandou Samuel ungir o novo rei de Israel. Então ele organizou ali uma reunião. Ele sabia que era um dos filhos de Jessé, mas ele não sabia qual era. Então, chamaram-se todos os filhos de Jessé. Você imagina, Samuel, era o profeta, o juiz daquela época, ele vem até aqui. Ele vem. Você imagina que aquele povo se arrumou? Se arrumou, né? Tomou banho, se penteou, botou a melhor bata, sei lá que roupa que era, e foi aguardar Samuel. Eu vou lhe dizer uma coisa, Davi não foi nem avisado. Aquele homem era importante, algo de importante ia acontecer naquele momento, mas o próprio pai de Davi não mandou avisar o menino. Se fosse eu das antigas, eu ia falar assim, o pai, o senhor não lembrou de mim? Mas agora estão mandando te chamar, pois agora também eu não vou. Porque quando foi passando todos os irmãos, e Samuel falava, esse aí, né? É esse. Eliabe, foi passando, aí passou Abinadab. E aí ele falava consigo, é esse que vai ser o futuro rei. Deus falava, não, você olha a aparência, eu olho o coração, e não é esse, e não é esse, e não é esse, e não é esse. Eu vou te dizer que não adianta você se diminuir, porque Deus olha o seu coração. Ele não está preocupado com a sua aparência, com o seu português correto. Ele não está preocupado com a marca do seu carro. Ele não está preocupado com o bairro que você mora, quantos graus você colou. Ele não está preocupado. Ele está preocupado com o seu coração e as intenções que moram nele. Deus conhecia o coração de Davi. E Deus havia rejeitado o coração dos irmãos. E então Jessé fala, meu Deus, cadê? Que não está aqui. Samuel, aí ele vira para Jessé, mas estão todos aqui? Falta o menor da casa. Alguém chama ele lá. E quando Samuel viu aquele menino cheirando a ovelha, você acha que deu tempo dele passar em casa, tomar banho e se trocar? Não, ele foi chamado no meio da reunião. E ele chegou lá suado, descabelado, meu Deus, o que está acontecendo? Mandaram me chamar. Daquele jeito, sujo do campo, ele foi ungido rei de Israel. Glória a Deus. Esse é o meu Deus e o seu. E conforme o Espírito Santo trabalhava no meu coração sobre essas verdades, eu via tanta coisa em mim, porque eu pensava, eu sonho grande, eu sonho alto, eu sonho muitas coisas dentro da palavra. Eu falava, mas eu? Aí Deus falava assim, Davi foi como você. Eu vou te dizer que Davi foi como você. Um homem e uma mulher comum. Ele não tinha sangue real. A família dele não era uma família de nome. Ele não tinha uma linhagem de reis na família dele.
Ele era como eu e você. Só que ele era um homem segundo o coração de Deus. E ele foi forjado. O primeiro ciclo da vida de Davi, ele foi forjado. Ele lutou um menino com 16 anos no campo, cuidando de ovelhas. De repente ele olha, tem um leão com uma ovelha na boca. E aí você acha que ele se acovarda por não ter experiência? Eu vou te dizer que Deus não tem prazer naqueles que retrocedem. Deus não tem prazer no covarde. Se você pensou assim, eu estou indo na igreja, mas meu negócio é parar, Deus não tem prazer nisso. Ao contrário, Deus quer treinar você para que você venha ser curado, para você curar outras pessoas. Então Davi lutava, lutou contra o leão, venceu. Ele despedaçou o urso, venceu. E Davi jamais perguntou para Deus, porque não está na Bíblia isso. Meu Deus, por que esse leão? Eu sou um menino, eu sou obediente, eu sou temente a Deus, e o Senhor está permitindo esse leão? Ele jamais fez esse questionamento. Quantas vezes eu e você não aguentamos um probleminha assim? Vem um probleminha, um ventinho que seja, e a gente já fica bicudo com Deus. A gente já fica, mas meu Deus, eu sou dizimista, eu vou na igreja, eu não sou lá o fulano. E a gente fica se comparando, e a gente fica botando defeito, e reclamando. Nós não queremos ser forjados, nós não queremos ser treinados. E Deus treinou Davi, de várias formas, porque Deus sabia que o Golias ia aparecer. Eu vou te dizer que o Golias vem na minha vida e na sua. O Golias vem, porque nós precisamos ser obreiros aprovados. Vai vir o Golias na sua vida. Então, não repare nessas pequenas tempestades que se levantam contra a sua vida. Não pergunta por quê, pergunta para quê. Para quê, Senhor? O Senhor está me forjando para um outro negócio, para algo que vai acontecer? Amém. Então, eis-me aqui, me ensina a lutar, me ensina a guerrear, porque eu vou vencer no teu nome. Aleluia. E com Davi foi dessa forma. Ele foi lutando, ele foi vencendo. E quando ele se deparou com Golias, eu vou mostrar o que eu sei. Eu vou mostrar o que eu sei. Os próprios irmãos tiraram sarro dele. O que você está fazendo aqui? Veio aqui só para fofocar? O que é isso? Você acha que ele ficou paralisado com o que os irmãos tinham falado sobre ele? Não deixa ninguém te paralisar. Não deixa nada do que alguém falar contra você que pare os teus sonhos. Muitas pessoas são boca de Deus, mas outras são bocas do inimigo. Até dentro da nossa casa, até dentro da igreja. Muitas vezes nós não vigiamos. E o diabo, ele assopra e usa a boca do que está do teu lado. Se isso acontecer, não acredite, não caia nessa. Foca no teu alvo e vai. Não deixa nada te parar. Meu querido, você tem isso para falar para mim? Amém, que Deus te abençoe, mas eu sei quem eu sou em Deus. Eu sei o quanto Deus já me forjou, e eu sei que eu posso passar por isso. Não se preocupe com tudo que Deus colocar na sua frente, porque Ele vai colocar uma luta, mas Ele já separou a vitória. Para cada problema da tua vida, tem a vitória reservada. Aleluia. E o segundo ciclo de Davi, ele foi escolhido. Davi foi forjado, lutou e foi mostrando a Deus tudo que ele tinha para oferecer, a fidelidade. E de repente ele foi ungido. Eu creio que ele não soube, porque a Bíblia diz que Samuel derramou o óleo só. Eu acredito que o máximo que Samuel disse é: não se preocupe, meu filho. Não se preocupe, não tenha nenhum tipo de preocupação, porque eu vejo o teu coração. Eu aprovo os teus caminhos, só confia em mim. E Davi ficou sem saber, ninguém entendeu o que estava acontecendo. E eu te digo por quê. Se os irmãos de Davi soubessem, imaginassem que naquele momento ele estava sendo ungido rei de Israel, jamais eles tinham tratado Davi daquela forma diante de Golias. Eles iam tratar o irmão com um pouco mais de amor e cuidado.
Mas Davi teve que ser forjado dentro da família dele também. Então não se preocupe dentro da sua família se você é humilhado, se você é desprezado, se você é maltratado, se falam mal de você, se você é desacreditado, se no teu trabalho tem alguém que não gosta de você, te pisa. Não se incomode com isso, porque a tua hora vai chegar. Aleluia. E então o segundo ciclo foi quando Davi foi ungido. E ali ele passou a conhecer mais do Senhor. E ali ele já sabia tocar a harpa, porque ele aprendeu desde muito jovem. Eu vou ler com você um versículo que diz assim. 1 Samuel 16:18 diz assim. Um dos moços disse: conheço um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar harpa. Ele é forte e valente, homem de guerra, fala com sensatez e tem boa aparência, e o Senhor Deus está com ele. Glória a Deus. Ele era um menino de 16 anos. Então nós não temos desculpa porque eu sou jovem, porque eu sou velho, porque eu sou moço. Não. O Espírito de Deus, ele anda com aqueles de coração quebrantado. Ele anda com aqueles que são verdadeiros adoradores. Isso não depende da tua idade, depende da tua disposição de coração. Depende da tua verdade com Deus. Esse contexto aconteceu porque Deus havia rejeitado Saul. Saul era desobediente. Aquilo que Davi era o contrário. Então cuidado com a tua desobediência. Cuidado com a tua rebeldia. O diabo, o rebelde, tudo aconteceu na vida dele por rebeldia. Então quando nós nos tornamos rebeldes de alguma forma, nós nos tornamos parecidos com o diabo. Então não se torne rebelde em nenhuma área. Eu não concordo com tal coisa. Ora, Senhor, eu não concordo com aquilo. Eu não concordo, Senhor, muda o coração do meu líder, muda o coração do pastor, muda o coração do meu marido, dos meus filhos. Ora para quem quer que seja, mas vai direto nele. Não use de rebeldia. Davi não ousou matar Saul quando ele teve a oportunidade. Que isso vai estar no segundo livro. Porque o meu outro livro, esse é o terceiro livro, viu, pastor? Porque já tem outro livro saindo no mês que vem. De repente Deus destampou um negócio da escrita aqui. Então eu estou fazendo já o outro livro que eu vou dar a sequência. Então, quando Davi pôde matar Saul, ele não tocou em Saul. Jamais ele faria algo que ferisse o coração de Deus. Deixa com Deus. Se você tiver a oportunidade de se vingar de alguém, não manche as suas mãos santas, seus olhos santos, seus lábios santos. Não manche. Deixa que Deus cuida e Ele toma conta. Entrega na mão dEle. É Ele quem faz. Deixa que a vingança é dEle. A Bíblia diz isso. Não é sua. Ah, mas fizeram. Glória a Deus. Senhor, está na tua mão. Cuida aí. Cuida aí porque eu acredito. Oh, meu Deus. Para quem é pai e mãe aqui. Se seu filho vir reclamar e falar: mãe, cuida lá para mim. A gente já vai na escola assim, né? Bufando. Deixa que Deus cuida porque Ele é o nosso pai. Deixa que quem cuida é Ele, não eu e você. E então, o Espírito do Senhor saiu de Saul. E um espírito mau vindo da parte do Senhor entrou em Saul. E atormentava Saul de dia e de noite. Porque Deus o havia rejeitado pela desobediência. Quando eu li profundamente a vida de Saul, e diz assim, tem um versículo aqui, eu já li tanta coisa. Aqui, ó. Está no 15:11 de 1 Samuel, diz assim: lamento haver constituído Saul como rei, porque deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Foi rebelde. Aquilo doeu no meu coração. Deus se lamentando por ter feito algo pela vida do homem. Que nós não estejamos nessa situação. Que Deus se alegre nas minhas atitudes e nas tuas e pensa: aquele ali, aquele eu fiz e vou fazer muito mais. Porque ele honra os meus princípios, porque ele honra a minha palavra, porque ele tem um coração verdadeiro, porque nele não há intenção do mal. Mas com Saul não foi assim. Com Saul Deus o rejeitou. E aí o espírito mau pegava Saul ali. Eu imagino aquela cena, aquela coisa, aquela pessoa possuída. E de repente alguém disse assim: ó, se tivesse um tocador de harpa cheio de Deus, o rei não estaria assim. E alguém se lembrou
de Davi. Alguém disse: conheço um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar harpa. Ele é forte e valente, homem de guerra, fala com sensatez, tem boa aparência, e o Senhor Deus está com ele. Eu vou te dizer quem disse isso. Não foi um homem que disse isso. É algo que o Espírito ministra no meu coração agora. Sabe por que não foi um homem que disse isso? Estavam todos conversando ali no palácio, resolvendo sobre uma questão de Saul, uma questão de saúde, uma questão psicológica. O rei de Israel estava sendo envergonhado por um espírito maligno. E alguém no meio deles disse sobre Davi que ele sabe tocar harpa. Ele sabia. Que ele é forte e valente. Ele era. E que ele é homem de guerra. Ele não era homem de guerra. Só Deus sabia que ele era homem de guerra. Ele nunca havia lutado uma batalha. Mas Deus colocou um anjo naquele lugar para fazer com que eles se lembrassem de Davi. Deus vai colocar um anjo no meio da tua casa, lá no teu trabalho, lá na tua família, para fazerem te lembrar da sua pessoa. Se preciso for, ele levanta um anjo para falar, mas ele vai fazer lembrar de você. Só Deus sabia que Davi era um homem de guerra. Nem Davi sabia que ele era um homem de guerra. Ele havia lutado com o urso, ele havia lutado com o leão. Eu imagino que aquele menino adolescente contou para os amigos: ei, eu lutei com o leão, ei, eu lutei com o urso. Eu imagino os irmãos dizendo: mentiroso, acha que ele lutou com o leão? Com que força? Com que técnica? Mas Deus o via, e Deus conhecia tudo que Davi ia executar, e o quanto de vitória que Davi ia trazer sobre Israel, porque ele era homem de guerra. Mas naquele momento, ele nunca havia lutado uma batalha. E continua, fala com sensatez. Ei, como que você fala por aí? Davi com 16 anos falava com sensatez. Hoje está na moda. Eu me entristeço muitas vezes quando é culto de mulheres, que mulher, um dia eu estou bem, outro dia eu estou mal, meu marido ora por mim. Que isso? Ei, vigia. Homem com ânimo dobre, não é para nós não. Que seja a nossa palavra sim, sim, não, não. Ei, homem, mulher, que você esteja todos os dias com o teu mesmo espírito. Tem gente que você tem medo de conversar, porque você não sabe se hoje ela está bem ou ela está com a macaca atrás do toco, como falava meu pai. Você não sabe qual que é o humor daquela criatura. Não, quem tem o Espírito do Senhor não é assim. Quem tem o Espírito do Senhor, a Bíblia diz, fala com sensatez. Lá na tua casa, quando alguém vai perguntar para você alguma coisa, você parece uma lady ou você parece o cavalo da lady? Com quem você se parece? Como que a tua mãe fala a teu respeito? Como que teu marido, como que sua esposa fala a teu respeito? Como que teus filhos falam a teu respeito? Lá no teu emprego, como falam a teu respeito? Você fala com sensatez? Porque Davi falava com sensatez. E isso lhe foi imputado como qualidade. E tem boa aparência. Vamos cuidar do templo do Espírito Santo. E o Senhor Deus está com ele. Não tem parte mais profunda. Não tem como eu te explicar de uma forma mais forte do que o Senhor Deus estava com ele. É por isso que ele vencia as batalhas, é por isso que ele enxergava um futuro, é por isso que ele confiava em Deus acima de todas as coisas. Se ele visse o leão, ele ia atacar o leão, porque Deus estava com ele. Como que você é? Quando vem os problemas sobre a sua vida, você crê que Deus está com você? Ou no primeiro problema você já... Ai, que saco, viu? Ai, porque eu sou assim mesmo. Ai, porque... Gente, está na moda tal da depressão. Está na moda um negócio de síndrome de pânico e não sei o quê. Essas doenças psicossomáticas. Que essas doenças não penetrem na sua mente.
Que essas doenças não consigam adentrar no teu coração, porque isso é artimanha do diabo para essa geração. Uma geração que não sabe pegar a Bíblia, fica na Netflix dia e noite, fica assistindo série dia e noite, fica em redes sociais, mas não sabe o que existia na vida de Davi. Que nós possamos sair da nossa zona de conforto, da nossa vida boa de televisão. Deixa eu ver o que tinha na vida desse homem, porque ele era comum, e ele se tornou o maior rei de Israel até hoje. Até hoje esse homem, o nome dele está nos umbrais das portas lá em Jerusalém. Até hoje não existiu um rei mais poderoso que venceu tantas batalhas como Davi, simplesmente porque Deus era com ele. Não existiu passe de mágica, não existiu um milagre. Ele simplesmente obedecia a voz do Senhor. Ele tinha um coração reto e íntegro, e Deus era com ele. Se Deus for comigo e com você, nós venceremos toda e qualquer batalha. Nós venceremos todos e qualquer empecilhos. Você não vai acordar hoje com depressão. Você não vai levantar amanhã preocupado com o dia de amanhã. Você não vai estar preocupado se você vai ser demitido, porque se você for demitido hoje, é porque o Senhor abriu outra porta para você amanhã. Aleluia! Se você estiver o Espírito do Senhor dentro de você, queimando dentro do seu coração, você não se preocupa com pandemia. Você se cuida, mas você não tem medo dela te pegar. E se ela te pegar, é porque você está tendo um encontro com Ele. Paulo dizia, morrer para mim é lucro. É lucro, eu não me importo. Mas eu sei que eu tenho muito para fazer aqui ainda nessa terra. Eu tenho muito, eu estou só começando. O Espírito tem me impulsionado. Eu tenho tanta coisa para fazer. Você tem tanta coisa para fazer. Você já encontrou o seu propósito? Qual é o seu propósito? Davi buscou o propósito dele em Deus. Nós precisamos de buscar o nosso propósito em Deus, porque quem sabe qual é o teu propósito não tem tempo de depressão. Está perdendo tempo. Se você sabe qual é o teu propósito, você não tem tempo de ficar horas e horas numa série. Você não tem tempo de ficar horas e horas nas redes sociais, porque o seu tempo está passando e você não está cumprindo o teu propósito. Você precisa descobrir qual é o teu propósito em Deus. Porque esse vazio que existe dentro da nossa alma, que dá espaço para as doenças psicossomáticas, para depressão, para síndrome de pânico, esse vazio é porque nós ainda não sabemos o porquê nós estamos aqui. Nós não sabemos por que eu nasci. É uma coisa tão simples. Davi encontrou o propósito, ele sabia quem era ele em Deus. E eu e você precisamos encontrar o nosso propósito em Deus. Não se preocupe se Deus está te forjando. Nós estamos nos ciclos. Você precisa de ser inteligente e passar para o próximo ciclo e evoluir em Deus. Você precisa deixar as coisas de criança. Você precisa de deixar a meninice. Você precisa de deixar a rebeldia e começar a andar nos caminhos do Senhor e ir mudando o ciclo. E vai passando o ciclo e vai mudando o ciclo até que Deus não aguenta mais e entrega na tua mão o seu propósito. Almas, 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 almas e mais almas. Que o Espírito Santo possa ter tocado no seu coração. Eu preciso parar, que já é quase 8 horas. Mas eu amo falar sobre a vida dos personagens bíblicos, porque eles existiram. Cada homem e cada mulher que aqui está, eles foram reais como eu e você. Perde um tempinho, investe no seu mundo espiritual, senta ali na mesa da tua cozinha e começa a folhear o Antigo Testamento. Começa a folhear, Senhor, mostra para mim como que viviam os antigos, os heróis da fé. E Deus vai te mostrar tantas batalhas, e Ele vai te mostrar tantas vitórias, e Ele vai te impulsionar, e Ele vai criar um amor no seu coração, para que você se torne como um deles, e você vai fazer história nessa terra, porque eu creio no teu propósito, no teu chamado, porque Deus não te fez por acaso. Deus conhece todos os cabelos da sua cabeça, Deus te conhece desde o ventre da sua mãe. Ele não te formou à toa. Você tem um propósito nele. E nós precisamos descobrir o seu propósito. Eu agradeço a oportunidade. Em nome de Jesus.